Olá, querido amigo do canal! Tudo bem com você? Espero que você esteja bem e esteja pronto para falar de NFL. Antes de mais nada, lembra aí, hein? Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo e considera se tornar membro do clube do canal, que tem muito conteúdo exclusivo para você. Planos Baratex para todos os bolsos. Rapaz, que situação é do nosso querido Shedeur Sanders. Para quem viu aí o mock que eu fiz começo da semana, né? Segunda-feira que saiu o meu mock aí, o meu mock 1.0, coloquei Shedeur Sanders na escolha número 2 para o Cleveland Browns. Shedeur Sanders durante muito tempo foi cotado como o principal quarterback da classe, né? Empatado aí com o Ken Ward. Aí o Ken Ward veio, cimentou sua posição como número 1 lá no Tennessee Titans, e aí ficou aquela coisa, né? Shedeur Sanders pra cá, pra lá, pra cá. E eu achei que a declaração do dono dos Browns dava um forte indicativo que eles escolheriam um quarterback na 2. Tá? Mas aí essa semana chega Adam Schefter, que é uma fonte muito boa, tem boas fontes na liga, e diz: o sentimento dentro da liga neste momento é que Cleveland Browns e New York Giants, escolhas 2 e 3 do draft, não irão selecionar Shedeur Sanders, não irão selecionar quarterback. E aí fica aquela coisa, né? Olha, o que está acontecendo? Vamos dar um contexto para quem não sabe. O Shedeur Sanders ele é filho do Deion Sanders, né? O treinador da Universidade do Colorado, um dos maiores jogadores da história da NFL, né? Um cara também bastante polêmico, que fala bastante, e isso pode incomodar alguns times. Jogador que começou lá na Jacksonville State com o pai, transferiu para Colorado, teve grande sucesso, e agora está indo para o draft. Durante o Combine, os boatos que saíram é que as entrevistas dele não foram boas, né? Que algumas pessoas acharam que ele tem uma postura um tanto quanto arrogante, e outras que acharam que ele tem uma postura que não é a que elas procuram para um quarterback. Vejam bem, tudo isso são rumores. Nós estamos na época dos rumores. A NFL, em abril, borbulham coisas de todos os lados. Porém, o que a gente está falando aqui são de fontes normalmente confiáveis, de pessoas que têm boas fontes. Isso quer dizer que é necessariamente verdade? Não. Por quê? Porque quem falou para estas boas fontes, às vezes pode também estar mentindo. É o jogo do draft de abril. Mas a questão é que Shedeur Sanders parece ter um slide. E quando a gente fala de mock drafts de caras como Daniel Jeremiah, de Danny Brugler, de Lance Zierlein, esses caras têm fontes. Mel Kiper, esses caras sabem muito o que está acontecendo na liga. Né? Então eles vão fazer um mock, que mock é basicamente você tentar adivinhar o que o time vai fazer, e vão colocando jogadores ali como eles acham que vai sair. Né? Então assim, vamos lá, os Browns parece que vão ter um novo quarterback, mas existe sempre um forte rumor de Kirk Cousins depois do draft, e o Kirk Cousins já deixou muito claro que quer ser trocado só depois do draft para não ter que competir com um novato de primeira rodada. Algo similar com o que aconteceu em Atlanta com o Michael Penix. E os Giants contrataram 2 quarterbacks, né? O James Winston e o Russell Wilson. Então eles se desobrigaram da necessidade de pegar o Shedeur Sanders na escolha número 3, mesmo que ele esteja disponível, desculpem. Tá? Então aqui a gente já tem um cenário que complica para ele um pouquinho. Mas depois do recado eu vou falar um pouquinho ainda mais de outros cenários. Antes de eu falar sobre os demais cenários para o Sanders, guia do draft do On The Clock. Pelo amor de Deus, estamos falando de draft, tá? R$ 39,90, o guia do draft do On The Clock está aí para você. Aproveita, tá? 201 prospectos analisados com Trade a Trade, 8ª edição do guia, é um sucesso de vendas, o link está na descrição. Aproveita, tá? Aproveita. Comprou, pagou, chegou e vamos nessa que tem muito draft ainda nesse mês de abril, tá? Agora, para piorar a situação, os Raiders, que eram um possível destino na 6, que tinham trocado por Geno Smith, mas o Geno tinha contrato somente esse ano,
fizeram uma extensão de 2 anos com o Geno Smith. Então o Geno Smith agora está sob contrato até 2027. Isso quer dizer que necessariamente o time foge de um quarterback, não vai selecionar? Não é isso, mas torna mais improvável. O que a gente ouve é que o time quer skill players, que o time quer um running back, pode estar falando em Ashton Jeanty, ou um wide receiver na escolha número 6. Então vamos pensar que é mais um time que olha para o Shedeur Sanders e pensa, aqui não, tá? Aqui não. Aí a gente vai para os Jets que na 7 e que todos os reports que a gente tem é que eles estão confortáveis em ir neste ano com Justin Fields e tentar entender o que Justin Fields é. Eu não sei se os Jets não estão muito preocupados com resultados nesse ano, né? Ou se eles acham realmente que podem tirar algo com Justin Fields. Mas então essa escolha número 7, ela passa também a ficar assim, olhando para o Shedeur Sanders como ok, vai para frente. E aí a gente vai cair em cenários que podem ser bons para ele. Talvez ir para o New Orleans Saints, por quê? Os Saints, eles são um time num limbo que eles só vão sair desse buraco quando eles conseguirem ter um quarterback jogando em contrato de calouro. Se eles conseguirem e acharem que o Sanders é esse cara e selecionarem na 9, o Derek Carr pode ir embora no outro ano e eles vão economizar uma grana enorme para o futuro. Em 26 talvez doa ainda um pouco, mas para o futuro eles conseguem. E aí a gente começa a olhar para um outro cenário, que é ele saindo do top 10. E aí a gente vê os times que estão mais para baixo, quem sabe, se movendo por um quarterback. Seattle tem um contrato com o Sam Darnold, mas é um contrato de fácil saída ao final de 2026. Né? Ao final de 2025, perdão. Não me espantaria Seattle fazer um movimento para ir atrás do Shedeur Sanders. Estão na escolha 18. O Pittsburgh Steelers, nesse momento, tem Mason Rudolph só no seu elenco como quarterback. Você não quer ir para uma temporada com Mason Rudolph como seu quarterback. Né? O Mike Tomlin cada vez mais pressionado, pelo menos por parte da mídia, para ganhar um jogo de playoff, para encontrar o seu quarterback. Desde Big Ben, esse time não encontra o seu quarterback. Essa é a realidade. Esse time não encontra o seu quarterback. Então, ele precisa encontrar. Estão na escolha número 21, pode ser que suba um pouco para garantir o seu jogador. Os Rams estão na escolha 26, mas não quiseram se comprometer a médio prazo com o Matt Stafford. O seu contrato basicamente é um contrato de ano a ano, sendo renegociado ano a ano. Um quarterback que já é veterano, então poderia talvez ele cair um pouquinho mais e aí sim ficar no banco aí para o Stafford um ano e aí depois ser trabalhado, por que não? Porém, eu quero trazer uma hipótese para vocês. Existem equipes que a gente às vezes não acha que vai selecionar quarterbacks e selecionam. Ano passado, o Atlanta Falcons tinha acabado de pagar 40 milhões de média para o Kirk Cousins, com uma boa parte desse contrato garantido. Tá? Boa parte desse contrato garantido. O que eles fizeram? Selecionaram Michael Penix na escolha número 8. O Kirk Cousins está indo embora. Claro, teve a questão que o Kirk Cousins se lesionou, piorou muito e tal, e aí eles colocaram o Michael Penix. Mas, será que a gente não pode ver um cenário parecido nesse ano? Eu não sei. Os times que estão ali naquele top 11, 12 ali, eu não consigo olhar para eles. Miami, talvez para o lugar do Tua, mas o contrato do Tua seria uma saída mais em 2026, final de 2026, né? Para sair no começo de 2026 é um contrato que sangraria bastante na folha de Miami. Mas aí se você tem um quarterback na calouro, talvez você aceite sangrar. Tá? O Tua vem tendo suas lesões. Tá? O contrato do Dak é muito difícil de sair, é para daqui 3 anos, então não consigo olhar e dizer que fariam isso, apesar do Jerry Jones ser um cara que a gente sabe que é imprevisível, né? Que é um cara que a gente pode olhar e dizer, poxa, o Jerry Jones é um cara que faz as suas loucuras. Por que não?
Mas são esses os times, assim, acho que pode pintar alguma surpresa, né? Indianapolis eu acho que não, acho que vai pro ano do Anthony Richardson, né? Mas são os times que eu ficaria de olho. A verdade é que o cenário não é muito favorável para o Shedeur Sanders e pode ser que a gente veja uma queda maior do que a gente esperava do filho do Deion. E aí o Deion Sanders vai vir ao público e vai dizer, vocês vão se arrepender, o meu filho vai arrebentar. E isso sim, só saberemos no futuro. Grande abraço, gente, um ótimo final de semana a todos. Valeu e tchau.